Imagine um lugar onde o ar é rarefeito, cortante e as montanhas tocam o céu azul, majestosas e imponentes. Um lugar de beleza estonteante, de vales profundos e picos eternamente cobertos de neve, mas que, sob sua superfície aparentemente intocada, guarda um segredo antigo e perigoso. Não é um tesouro em ouro escondido em cavernas esquecidas, nem a morada de uma criatura mítica guardiã de tesouros. Não. É algo muito mais sutil, inesperado e incrivelmente doce, mas mortal. Prepare-se, curionauta, para desvendar um dos mistérios mais intrigantes do reino da natureza. Prepare-se para conhecer o mel louco do Nepal, o mel mais poderoso e perigoso do mundo. Para a maioria das pessoas ao redor do globo, o mel é sinônimo de doçura, energia pura e até mesmo um toque de cura natural. Mas, nas alturas vertiginosas do Nepal, em uma região de acesso remoto onde as nuvens parecem dançar com os picos, existe um tipo de mel que desafia completamente essa noção popular. Este não é apenas um alimento, é uma substância com propriedades alucinógenas profundas. Um mel que, ao ser consumido, não apenas nutre o corpo, mas altera drasticamente a mente, provocando uma cascata de sensações que podem ir da euforia intensa e visões vívidas, até, em doses erradas e perigosas, levar à paralisia total do corpo, à perda completa da consciência e, no pior dos cenários, à própria morte. Uma doçura com um preço fatal. Isso não é resultado de feitiçaria ancestral, nem de alguma magia misteriosa dos Himalaias. É, acreditem ou não, pura química natural. Um segredo biológico cuidadosamente guardado pelas abelhas gigantes do Himalaia e, principalmente, por uma flor de beleza deslumbrante, mas de natureza traiçoeira, o imponente rododendro. O verdadeiro segredo por trás do mel louco está, de fato, no néctar específico de certas espécies de rododendros, flores que crescem em grande quantidade nas encostas mais inóspitas e remotas do Himalaia. Existem centenas de variedades de rododendros em todo o mundo, mas são apenas algumas delas, como a vibrante Rhododendron ponticum e a Rhododendron luteum, com suas cores intensas e aromas convidativos, que contêm uma substância química particularmente potente e perigosa, as graianotoxinas. Quando as abelhas gigantes do Himalaia, cientificamente conhecidas como Apis dorsata laboriosa, as maiores abelhas produtoras de mel do planeta, capazes de atingir quase 3 centímetros de comprimento, coletam o néctar e o pólen dessas flores específicas, elas, sem saber, acabam por concentrar essa poderosa toxina em seu mel. O que para a planta é um mecanismo de defesa natural contra herbívoros, para os humanos, transforma-se em uma substância psicoativa de efeitos imprevisíveis. Mas atenção pessoal, os efeitos desse mel não são os de uma viagem recreativa leve, como muitos poderiam imaginar. Longe disso. A graianotoxina atua diretamente sobre o sistema nervoso central, invadindo os canais de sódio nas membranas celulares e desencadeando uma cascata de sensações que, embora possam começar com uma euforia intensa, uma sensação de calor agradável e alucinações visuais e auditivas vívidas, rapidamente podem se transformar em algo muito mais sombrio. Os sintomas alarmantes incluem náuseas severas e incontroláveis, vômitos incessantes, diarreia, tontura avassaladora, visão turva e uma perigosa diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca. Em casos mais graves, o indivíduo pode sofrer de perda completa da consciência, convulsões e, lamentavelmente, em situações de superdosagem, enfrentar problemas cardíacos e respiratórios críticos que podem, infelizmente, ser fatais. A linha entre a euforia e a tragédia é incrivelmente fina. Nas remotas aldeias Gurum, aninhadas nas profundezas das montanhas do Nepal, a colheita desse mel não é apenas uma atividade extrativista. É um ritual de bravura ancestral, uma prova de fé e uma tradição passada de geração em geração há milênios. São eles, os lendários caçadores de mel Gurum, que desafiam os penhascos vertiginosos e as rochas quase inalcançáveis para alcançar as colmeias gigantescas. Essa tradição milenar, que se repete geralmente 2 vezes ao ano,
na primavera e no outono, quando o mel está mais potente e as abelhas mais ativas. É um ato de profunda conexão e respeito com a natureza e com os espíritos da montanha. Antes de cada expedição arriscada, os Gurun realizam rituais elaborados, oferecendo sacrifícios e orações para apaziguar os deuses e garantir uma colheita segura em meio a um ambiente tão hostil. Usando apenas ferramentas rudimentares, como escadas de corda feitas de bambu trançado e longos bastões também de bambu, eles se penduram literalmente por centenas de metros sobre o abismo, como aranha em sua teia. Com a ajuda da fumaça, gerada por fogueiras acesas na base do penhasco, que atua para afastar parcialmente as nuvens de abelhas, eles separam e coletam as porções da colmeia que contém o valioso, mas perigoso, mel. Por séculos, o mel louco não foi apenas uma curiosidade ou um veneno. Ele se tornou uma parte integrante e respeitada da cultura Gurun, usado em doses minuciosamente controladas, e a precisão aqui é vital, como um medicamento tradicional para diversas aflições. Acreditava-se ser um poderoso analgésico, capaz de aliviar dores crônicas, um afrodisíaco lendário, e até mesmo um tratamento eficaz para doenças como hipertensão e diabetes. Sua aplicação era precisa. Algumas gotas dissolvidas em água morna ou esfregado em pontos específicos do corpo. A linha entre a medicina e a alucinação, no entanto, é incrivelmente tênue, e apenas os mais experientes sabem cruzá-la com segurança. Historicamente, o mel da loucura também tem seu lado sombrio e militar, com relatos que o colocam como uma arma biológica primitiva. O caso mais famoso, ocorrido na antiga Anatólia, narra como tribos locais teriam deixado potes do mel envenenado ao alcance de soldados romanos. Ao consumir essa iguaria doce e traiçoeira, os invasores sofreram delírios incontroláveis, vômitos e paralisia, tornando-se presas fáceis e facilitando a derrota em batalha. Uma estratégia brilhante e macabra, que usava a própria natureza como aliada. Ele também nos mostra a audácia, a resiliência e a tenacidade do espírito humano em buscar e enfrentar o desconhecido, em harmonizar-se ou confrontar os elementos mais extremos da natureza, mesmo quando isso significa pendurar-se em um abismo por uma recompensa doce e traiçoeira, um elixir que pode tanto curar quanto levar à loucura ou à morte. Em um mundo que busca constantemente o próximo limite, o mel louco do Nepal é tanto um convite à reflexão quanto um aviso solene. A natureza tem seus próprios rituais e seus próprios perigos, e seus segredos mais profundos devem ser abordados com a máxima cautela, humildade e um profundo respeito. O que vocês acharam dessa expedição? Você, sabendo de tudo isso, teria coragem de provar uma única gota desse mel misterioso e poderoso? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou dessa jornada ao desconhecido, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal para mais mistérios e curiosidades que desafiam a mente.